Você seria capaz de queimar a casa da própria nora por vingança? Porque foi exatamente isso que Donata fez. E o que aconteceu depois vai te arrepiar até os ossos. Marta tinha apenas 28 anos quando se tornou viúva. 6 meses depois de enterrar João, seu marido, ela ainda acordava todas as manhãs esperando ouvir o barulho das botas dele na cozinha. Mas tudo o que encontrava era silêncio. E o olhar penetrante de Donata, sua sogra, que a observava da janela da casa ao lado como um abutre esperando a presa morrer. A propriedade rural ficava a 15 quilômetros da cidade mais próxima. Campos de milho se estendiam até onde a vista alcançava, cortados apenas pela estrada de terra que ligava a fazenda ao mundo exterior. Era um lugar onde os segredos se enterravam fundo, capiche, e onde a justiça tinha suas próprias regras. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história sombria do interior brasileiro. Donata não era uma sogra comum. Aos 62 anos, ela havia dedicado sua vida inteira àquela terra e principalmente ao filho único. Quando João morreu em um acidente de trator, algo dentro dela morreu junto. Mas quando o advogado leu o testamento e revelou que João havia deixado tudo para Marta, a casa, a terra, os animais, tudo, Donata sentiu algo muito pior que dor. Sentiu ódio puro correndo nas veias como veneno. Esta terra pertence à família há 3 gerações, ela disse para Marta naquele dia, com os olhos ardendo como brasas. E você é apenas uma intrusa que vai embora assim que cansar de brincar de fazendeira. Marta tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam. Ela havia estudado agronomia, conhecia a terra, respeitava as tradições. Mas para Donata, isso não importava. Marta era da cidade, era diferente. Era a mulher que enfeitiçou seu filho e agora usurpava o legado sagrado da família. Nos primeiros dias após o testamento, tudo parecia normal. Mas logo começaram os pequenos incidentes que faziam o coração de Marta acelerar sem motivo aparente. Ferramentas que desapareciam justamente quando ela precisava. Comida que estragava misteriosamente, mesmo estando dentro do prazo. Ruídos estranhos durante a madrugada que a faziam acordar suada e tremendo. Marta tentava racionalizar. Talvez fossem os animais selvagens. Talvez fosse sua imaginação ainda processando o luto. Talvez fosse só uma viúva jovem tentando se acostumar com a solidão esmagadora do campo. Mas uma manhã, ela encontrou a foto de casamento dela com João queimada na soleira da porta, as bordas ainda fumegando, e soube que não estava imaginando nada. Donata havia declarado guerra. A sogra começou uma campanha psicológica meticulosa e cruel. Ela tinha a chave da casa. João havia dado para ela anos atrás, num gesto inocente de filho carinhoso. E usava isso para aterrorizar Marta sistematicamente. A jovem chegava em casa e encontrava os móveis mudados de lugar, as cortinas abertas de formas diferentes, pequenos objetos que pertenciam a João, espalhados pela casa como fantasmas do passado, sussurrando que ela não pertencia ali. Foi quando Marta encontrou o diário de João, escondido no fundo do guarda-roupa, atrás de caixas empoeiradas, que tudo ficou terrivelmente claro. O caderno revelava os últimos pensamentos do marido, escritos com letra trêmula de quem já suspeitava que algo estava errado. Em uma das últimas entradas, que ela leu com lágrimas borando as palavras, ele escreveu: "Mãe, não está bem. Ela me segue pela casa, fala comigo como se eu fosse criança novamente. Ontem a encontrei conversando com minha foto da escola, perguntando quando eu ia voltar da faculdade. Estou preocupado com o que ela pode fazer quando eu não estiver mais aqui. Preciso proteger Marta de qualquer jeito." E protegeu. O testamento era sua última tentativa desesperada de garantir que a esposa tivesse direitos legais sobre a propriedade. Mas João subestimou até onde o amor possessivo de uma mãe pode chegar quando se transforma em obsessão mortal.
Mas o que Marta não sabia era que Donata já havia tomado uma decisão definitiva, uma decisão que mudaria tudo para sempre. O confronto aconteceu numa tarde de tempestade, quando o céu escuro espelhava perfeitamente a tensão que havia crescido entre elas como um tumor maligno. Donata entrou na cozinha sem bater, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente em seus olhos, uma determinação gelada que fez o sangue de Marta gelar nas veias. Ela carregava uma caixa de madeira nas mãos com o cuidado de quem transporta relíquias sagradas. "Vim buscar as coisas do meu filho", disse, colocando a caixa sobre a mesa com uma delicadeza que contrastava com a violência em sua voz. "Donata, nós já conversamos sobre isso. Essas coisas ficam aqui, na casa dele." "Casa dele?" A voz da sogra cortou o ar como uma lâmina enferrujada. "Esta nunca foi a casa dele, esta sempre foi minha casa. E você é apenas uma víbora que seduziu meu menino inocente e agora quer sugar o sangue da nossa família." Marta tentou manter a calma, mas alguma coisa na postura de Donata, os ombros tensos, os punhos cerrados, a respiração ofegante, a fez recuar instintivamente até encostar na parede. A sogra começou a pegar os objetos de João com uma reverência doentia. O relógio que ele usava todos os dias, a aliança que não estava no dedo no dia do acidente, uma foto deles dois sorrindo numa época mais feliz. "Você não merece nem tocar nessas coisas", Donata murmurou, apertando a foto contra o peito como uma mãe protegendo um bebê. "Você nunca o amou como eu amei. Você não sabe o que é amor verdadeiro." Foi quando Marta percebeu a verdade terrível que a fez sentir náusea. Donata não estava apenas enlutada. Ela estava completamente insana. O amor que sentia pelo filho havia se transformado em algo doentio, possessivo, incestuoso na sua intensidade. E agora toda essa obsessão venenosa estava direcionada contra ela como um canhão apontado para destruir. "Donata, você precisa de ajuda", Marta disse suavemente, tentando manter a voz calma enquanto procurava mentalmente uma rota de fuga. "Eu entendo sua dor, mas isso não é normal. Você não entende nada." Donata gritou com uma força que fez os vidros da janela tremeram. Os objetos se espalharam pelo piso de madeira com ruídos metálicos que ecoaram como tiros. "Você nunca entendeu. João era meu. Eu o carreguei no ventre, eu o amamentei. Eu cuidei dele quando estava doente. Esta casa é minha. E se não posso ter de volta o que me pertence por direito..." Os olhos de Donata brilharam com uma luz fria e determinada, como os de um predador que finalmente decidiu atacar. "Então ninguém pode ter." Naquela mesma noite, enquanto a tempestade castigava a região com uma fúria que parecia ecoar a raiva de Donata, a sogra começou seus preparativos finais. Ela conhecia cada canto daquela propriedade como conhecia as linhas da própria mão. Sabia exatamente onde ficavam os galões de combustível que João usava para abastecer o trator. Sabia que a chuva forte e o vento uivante mascararia qualquer ruído que ela fizesse enquanto preparava seu ritual de purificação. Marta, dentro de casa, tentava se concentrar na leitura, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguia focar nas palavras. O vento forte batendo nas janelas a deixava nervosa. Cada ruído a fazia pular da cadeira. Ela não sabia que sua sogra estava do lado de fora, deslizando pela escuridão como uma sombra da morte, carregando destruição em galões de gasolina. Donata havia tomado sua decisão com a clareza terrível dos completamente insanos. Se não podia ter a casa de volta, iria purificá-la com fogo sagrado. Iria queimar toda a contaminação que Marta havia trazido para aquele lugar santo, deixado puro pela memória do seu filho amado. E foi exatamente à meia-noite que Marta sentiu o cheiro. Um cheiro que mudaria sua vida para sempre. O aroma de gasolina cortou o ar
como um presságio de morte. Marta largou o livro e ficou alerta, todos os seus instintos gritando perigo. Não estava imaginando. O cheiro estava ficando mais forte, mais penetrante, vindo de algum lugar dentro da própria casa, como um veneno invisível. Ela levantou devagar, os pés descalços tocando o chão frio de madeira que rangeu sob seu peso. Foi quando ouviu passos no andar de cima. Passos lentos, deliberados, como de alguém executando um ritual sagrado, como de alguém que conhece exatamente onde pisar para evitar os rangidos das tábuas velhas. Donata! Ela chamou com a voz embargada pelo medo, mas só o silêncio respondeu, pesado e ameaçador como uma mortalha. Marta subiu as escadas, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que iria explodir no peito. O cheiro de combustível estava insuportável agora, queimando suas narinas e fazendo seus olhos lacrimejarem. Quando chegou ao topo, viu a sogra no quarto que havia sido de João, derramando gasolina sobre tudo com a concentração de uma sacerdotisa preparando um sacrifício. Sobre a cama onde ela e João haviam dormido, sobre as roupas que ainda guardavam seu cheiro, sobre cada objeto que ele havia tocado. Donata, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? A sogra se virou lentamente e Marta quase desmaiou com o que viu. Nos olhos de Donata não havia mais humanidade, apenas uma determinação fria e implacável, como a de um verme que encontrou carne fresca. Ela sorria, mas era um sorriso que gelava o sangue. Estou purificando esta casa da sua presença diabólica. Donata disse com uma calma que era mais apavorante que qualquer grito. Você contaminou tudo aqui com sua sujeira de cidade, mas o fogo sagrado vai limpar. O fogo vai fazer tudo voltar ao que era antes, quando meu menino era só meu. Marta tentou se aproximar, estendendo as mãos em súplica, mas Donata puxou um isqueiro do bolso com um movimento rápido e preciso. Não se mexa, demônio! A sogra gritou. E sua voz agora estava completamente deformada pela loucura. Você já fez mal o suficiente. João morreu por sua causa. Ele estava tentando impressionar você com aquele trator novo, tentando ser o homem que você queria, por isso se matou. Donata, isso não é verdade, e você sabe, foi um acidente. Mentirosa. Os olhos de Donata brilhavam como os de um animal selvagem, acuado e perigoso. Ele era feliz antes de você aparecer. Era só meu menino precioso. Mas você chegou com suas roupas provocantes da cidade, suas ideias modernas, seu jeito de envenenar a mente dele, e roubou ele de mim. O isqueiro tremulava na mão artrítica da sogra, mas Marta podia ver que Donata estava completamente determinada. Se ela acendesse aquele fogo, elas duas morreriam ali. E Donata queria exatamente isso. Eu também amava João, Marta disse, forçando a voz a soar calma enquanto seu mundo desabava ao redor. E ele me amava. Isso não diminui o amor que vocês tinham. Um amor não cancela o outro, Donata. Por um instante que pareceu durar uma eternidade, algo vacilou nos olhos de Donata. Por um segundo terrível, Marta pensou que havia conseguido alcançar algum fragmento de sanidade que ainda restava na mente destroçada da sogra. Mas então, Donata sorriu. Um sorriso gelado, sem uma gota de humanidade, puro mal cristalizado. Talvez você esteja certa, ela disse suavemente, com uma doçura que fez o estômago de Marta revirar. Talvez devêssemos ficar juntas, para sempre. As duas mulheres que amaram João, reunidas com ele no céu. E foi quando o isqueiro se acendeu que Marta entendeu com clareza cristalina. Donata nunca planejou sair daquela casa viva. O clique do isqueiro ecoou no quarto como o som de uma sentença de morte. Marta teve uma fração de segundo para reagir antes que sua vida acabasse em chamas. Ela se jogou contra Donata com toda a força que tinha, tentando derrubar o isqueiro da mão da sogra. Mas a mulher mais velha tinha a força da loucura completa. Elas lutaram brevemente, num balé macabro de vida e morte,
Mas foi quando Donata gritou: "Vamos todas para o João!" Com uma alegria doentia que Marta entendeu a verdadeira gravidade da situação. A sogra não queria apenas queimar a casa. Ela queria que elas duas morressem no incêndio, reunidas com João numa eternidade de possessão mórbida. Marta conseguiu empurrar Donata contra a parede e correu para a escada como se o próprio diabo estivesse atrás dela. Atrás dela, ouviu o som terrível e definitivo do isqueiro encontrando a gasolina. Um whoosh profundo, seguido de um clarão alaranjado que iluminou toda a casa como o fim do mundo chegando. O fogo se espalhou mais rápido do que qualquer pesadelo que ela pudesse ter imaginado. As paredes de madeira velha eram como papel seco para as chamas famintas. Quando Marta chegou ao térreo, já podia sentir o calor nas costas, como uma fera respirando no seu pescoço. As chamas desciam pelas escadas como uma cascata dourada e mortal, lambendo tudo com línguas vorazes. Ela correu para a porta da frente, mas descobriu que estava trancada por fora. Donata havia planejado tudo com a meticulosidade da loucura. Capiche. As janelas da sala também estavam emperradas. Ela havia pregado tábuas do lado externo. O fogo subia pelas paredes, o calor ficava insuportável e a fumaça negra e tóxica começava a queimar seus pulmões e fazer seus olhos lacrimejarem. Foi quando ela se lembrou da janela minúscula da despensa. Uma abertura que quase ninguém notava, pequena demais para uma pessoa adulta normal, mas que poderia ser sua única chance de escapar daquele inferno. Marta conseguiu se espremer por aquela janela no último segundo antes que a cozinha fosse completamente engolida pelas chamas. Ela caiu no quintal enlameado pela chuva, enquanto a casa inteira se transformava numa fornalha rugindo de fome. Rolou na lama fria, tentando apagar as chamas que haviam pegado em sua roupa e cabelo, e depois se virou para assistir sua vida inteira ser devorada pelo fogo vingativo de uma sogra insana. Donata nunca saiu da casa. Marta ouviu seus gritos se misturando com o som apocalíptico do fogo, primeiro de dor, depois de uma alegria doentia, como se ela finalmente estivesse conseguindo o que sempre quis: estar reunida com o filho para sempre. Quando os bombeiros chegaram, 2 horas depois, vindos da cidade distante através de estradas alagadas, já não havia nada a fazer. A casa estava reduzida a cinzas fumegantes e ossos carbonizados de madeira. O corpo de Donata foi encontrado no quarto que havia sido de João, abraçada a uma foto do filho que havia sobrevivido milagrosamente às chamas, como se o universo quisesse preservar aquela última evidência de um amor que se transformou em obsessão mortal. Marta perdeu absolutamente tudo naquele incêndio: a casa, os móveis, as fotos, as memórias, os planos para o futuro, sua identidade, sua segurança. Tudo que restava era a terra nua, manchada de cinzas, e a investigação policial que logo concluiria se tratar de incêndio criminoso seguido de suicídio. Sem dinheiro para reconstruir e traumatizada demais para permanecer naquela terra maldita, manchada por sangue e fogo e loucura, Marta vagou por 3 dias sem rumo até chegar ao rio que serpenteava pela região. Foi ali, na margem enlameada, que ela encontrou algo que mudaria sua vida novamente. Era um barco velho e abandonado, meio afundado na beirada do rio, coberto de musgo e ferrugem. Alguém havia deixado ali para apodrecer, talvez décadas atrás. Mas para Marta, aquela embarcação esquecida representava algo que ela não sabia que ainda procurava: liberdade. Com as próprias mãos ensanguentadas e doloridas, ela passou semanas consertando o barco. Vedou os buracos com pedaços de madeira e piche, limpou o interior, improvisou móveis com caixotes encontrados no lixo da cidade. Não tinha experiência em marcenaria ou navegação, mas tinha algo mais poderoso: a necessidade desesperada de recomeçar longe de tudo que conhecia. O barco se transformou em sua casa,
pequeno, mas suficiente para uma alma quebrada se recompor. Tinha um quarto minúsculo, onde ela dormia embalada pelo movimento suave da água. Uma cozinha do tamanho de um armário, onde preparava refeições simples. E uma área de estar, que também servia para pescar e contemplar a imensidão líquida que se tornou seu novo lar. Os vizinhos da cidade próxima acharam aquilo a coisa mais estranha que já haviam visto. Mulher jovem, viúva, queimada viva, vivendo sozinha num barco podre. Era coisa de maluca, diziam nas feiras e bares. Mas Marta havia aprendido algo fundamental naquela noite terrível. Às vezes, para sobreviver, você precisa se desconectar completamente de tudo que conhece e abraçar a loucura da liberdade. E foi vivendo nesse barco que Marta descobriu algo sobre Donata que mudou completamente sua perspectiva sobre toda a tragédia. 3 meses após o incêndio, quando Marta já havia se estabelecido em seu novo lar flutuante e começava a pescar para se sustentar, ela recebeu uma visita que quase a fez desmaiar de susto. O padre que havia celebrado o funeral de João e depois o de Donata apareceu na margem do rio, gritando seu nome e carregando uma caixa de papelão manchada de cinzas. Encontramos isso nos escombros da casa da Donata, ele disse com expressão grave, quando Marta finalmente amarrou o barco e desceu para falar com ele. Estava escondido debaixo de tábuas do assoalho, por isso sobreviveu ao fogo. Achei que você deveria ver, embora talvez seja melhor não ver. Dentro da caixa havia dezenas de cartas amareladas pelo tempo, cartas que Donata escrevia para João depois de sua morte. Cartas detalhadas, amorosas, completamente desconectadas da realidade, escritas com letra trêmula de quem perdeu completamente o juízo. Ela escrevia sobre o dia a dia, como se o filho ainda estivesse vivo, sobre os planos que faziam para o futuro, sobre como estava protegendo a propriedade para quando ele voltasse do trabalho. Mas o que estilhaçou o coração de Marta foram as cartas finais, escritas nos dias anteriores ao incêndio. Nelas, Donata revelava seu plano com detalhes que gelavam o sangue. Ela acreditava genuinamente que, se queimasse a casa com Marta dentro, isso de alguma forma purificaria o local e libertaria a alma de João para voltar para casa, onde eles poderiam viver juntos para sempre. Só os dois, como nos velhos tempos. Meu querido João, dizia uma das últimas cartas, amanhã vou tirar aquela mulher da nossa casa para sempre. Sei que você vai me perdoar por fazer isso, porque você sabe que eu só quero proteger nosso amor. Quando ela virar cinzas, você vai poder voltar para casa e seremos felizes de novo. Ela estava muito mais doente do que qualquer um imaginava, disse o padre com lágrimas nos olhos. Se tivéssemos sabido o quão profunda era sua insanidade. Mas Marta balançou a cabeça lentamente. Não havia como ter sabido. Donata havia escondido sua loucura crescente atrás de uma dor de mãe legítima, e quando finalmente se revelou completamente, já era tarde demais para todos. Vivendo no barco, embalada pelo movimento hipnótico da água, Marta descobriu uma paz que nunca havia experimentado em terra firme. O movimento suave das ondas, o som constante do rio correndo como sangue nas veias da terra, a sensação de não estar presa a nenhum lugar específico, tudo isso a ajudou a processar o trauma de formas que a terapia tradicional jamais conseguiria. Ela começou a pescar, não apenas para se alimentar, mas como uma forma de meditação ativa. Passou horas observando os pássaros que visitavam o rio, garças majestosas, bem-te-vis barulhentos, martim-pescadores que mergulhavam como projéteis vivos. Acompanhava as mudanças das estações, refletidas na cor da água, do marrom barrento do inverno ao verde cristalino do verão. Lentamente, muito lentamente, como uma planta crescendo em direção à luz, começou a se curar. Mas as noites ainda eram um inferno particular.
Toda vez que via fumo subindo de alguma chaminé na margem do rio, seu coração disparava como um motor desembestado. O cheiro de gasolina a fazia vomitar violentamente por cima da amurada. E às vezes, nos pesadelos que a visitavam como fantasmas sedentos, ela ouvia a voz de Donata ecoando sobre as águas. Vamos todas para o João. 2 anos depois do incêndio, Marta ainda vivia no barco, mas não mais como uma refugiada fugindo de fantasmas. Ela havia encontrado propósito trabalhando como guia para turistas ecológicos que visitavam a região, contando histórias sobre a vida aquática local e ensinando técnicas de pesca sustentável. Sua experiência em agronomia, combinada com o conhecimento prático adquirido vivendo intimamente com o rio, a tornaram uma professora respeitada e procurada. Ela também começou a escrever, primeiro apenas para si mesma, um diário para organizar os pensamentos e processar as memórias. Depois, para um blog sobre vida sustentável em ambientes aquáticos que atraiu leitores fascinados de todo o país. Suas histórias sobre a transição radical de uma vida rural terrestre para uma existência completamente fluida tocavam algo profundo nas pessoas que também sonhavam em escapar de suas próprias prisões. Mas o mais importante, ela havia conseguido perdoar Donata. Não justificava o que a sogra havia feito. Tentativa de assassinato é tentativa de assassinato, independentemente da loucura por trás. Mas compreendia que a dor pode distorcer o amor até transformá-lo em algo monstruoso e irreconhecível. Donata amava o filho de forma tão possessiva e doentia que não conseguiu aceitar dividir nem mesmo as memórias dele com outra pessoa. E foi quando Marta pensava que finalmente havia encontrado paz que descobriu algo que mudaria sua perspectiva novamente. No 3º aniversário da morte de João, Marta decidiu visitar o túmulo pela primeira vez desde a tragédia. Ela não havia voltado ao cemitério desde o funeral de Donata, mas sentia que era hora de fazer as pazes definitivamente com todos os fantasmas do passado. Quando chegou ao jazigo simples da família, encontrou algo que a fez questionar sua própria sanidade. Flores frescas sobre o túmulo de João. Rosas vermelhas perfeitas, suas flores favoritas, que alguém havia colocado ali recentemente. As pétalas ainda tinham gotas de orvalho da manhã. Marta olhou ao redor do cemitério vazio, sentindo um arrepio subir pela espinha. Perguntou ao coveiro velho, que jurou de pés juntos que não havia visto ninguém. Achou estranho, mas tentou racionalizar. Talvez algum amigo antigo de João que ela não conhecia. Mas quando voltou na semana seguinte, havia flores novas novamente. E na semana seguinte, e na seguinte. Sempre as mesmas rosas vermelhas impecáveis, sempre frescas, sempre dispostas no mesmo arranjo delicado que João costumava fazer para Marta quando eram namorados na universidade. Foi então que Marta começou a investigar com a determinação de uma detetive. Descobriu que não havia outros parentes vivos da família na região. Os vizinhos antigos juraram que não eram eles. O padre também não sabia de nada. O florista da cidade disse que ninguém havia comprado rosas vermelhas em meses. As flores continuaram aparecendo religiosamente, sempre na mesma data, sempre no mesmo horário matutino. Sempre as mesmas rosas vermelhas perfeitas, como se alguém tivesse acesso a um jardim secreto onde o tempo não passava e João ainda vivia para colher flores para sua amada. Marta nunca descobriu quem deixava as flores e depois de um tempo parou de tentar. Algumas pessoas da cidade começaram a sussurrar que era o próprio João, voltando do além para mostrar que havia perdoado a mãe e que sua alma finalmente estava em paz. Outros diziam que era algum parente distante que ninguém conhecia, mantendo uma tradição familiar secreta. Mas Marta desenvolveu sua própria teoria, mais bonita e reconfortante que qualquer explicação racional. Ela acreditava que, de alguma forma misteriosa, o amor verdadeiro, não o amor possessivo e doentio de Donata,
Mas o amor puro e generoso que João sentia por todos ao seu redor havia encontrado uma maneira de continuar existindo no mundo, manifestando-se em pequenos gestos de beleza e lembrança. Hoje, 5 anos depois da tragédia que mudou sua vida para sempre, Marta ainda vive no barco que se tornou seu refúgio e seu lar. Ela se casou novamente com um biólogo marinho gentil que conheceu durante uma de suas expedições educativas, mas manteve o barco como escritório flutuante e santuário pessoal. Eles têm planos de ter filhos e criar uma família que entenda desde cedo o valor da liberdade, do perdão e do amor que liberta ao invés de aprisionar. E as flores misteriosas continuam aparecendo no túmulo de João, pontuais como um relógio cósmico. Marta parou completamente de tentar descobrir quem as deixa. Algumas perguntas ela aprendeu na pele, são mais bonitas e significativas sem resposta. Algumas magias devem permanecer mistérios para continuarem sendo mágicas. A história de Marta, Donata e João nos ensina algo fundamental sobre a natureza complexa e às vezes perigosa do amor e da perda. O amor verdadeiro quer o bem da pessoa amada, mesmo que isso signifique abrir as mãos e deixá-la voar. Mas quando o amor se transforma em posse desesperada, quando tentamos controlar e dominar aqueles que amamos como se fossem objetos de nossa propriedade, destruímos não apenas a eles, mas também a nós mesmos no processo. Donata amava o filho com uma intensidade que queimava como ácido. Era um amor que sufocava, que exigia exclusividade total, que não conseguia aceitar que João crescesse e construísse sua própria vida. Quando ele escolheu dividir seu coração com Marta, esse amor materno se transformou em ressentimento venenoso, depois em ódio puro e finalmente em vingança destrutiva que consumiu tudo como o fogo que ela mesma acendeu. Marta, por sua vez, aprendeu da forma mais brutal possível que às vezes sobreviver significa deixar tudo para trás e começar do zero absoluto. Não há vergonha em fugir quando lutar significa morrer. Não há derrota em escolher a vida, mesmo que essa vida seja completamente diferente de tudo que você planejou, sonhou ou imaginou para si mesma. E talvez a lição mais importante que ela levou para sua nova vida sobre as águas: carregar ódio no coração é como carregar brasas vivas nas mãos. Você só queima a si mesmo. O perdão não é sobre esquecer o mal que nos fizeram ou fingir que não aconteceu. O perdão é sobre se libertar do peso esmagador de carregar raiva e sede de vingança para sempre, escolhendo a paz ao invés da guerra interna que só machuca quem a carrega. Se esta história te impactou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias sombrias do interior brasileiro. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer esta história e nos conte nos comentários qual história você gostaria de ver no próximo vídeo. Uma história de amor que virou obsessão mortal, um mistério não resolvido do interior que assombra famílias inteiras. Uma lenda urbana brasileira que poucos conhecem, mas que vai gelar seu sangue. Sua opinião é muito importante para nós. Comentem aí embaixo que tipo de conteúdo vocês querem ver mais no canal. E lembrem-se, às vezes as histórias mais assustadoras são aquelas que poderiam acontecer com qualquer um de nós, na nossa própria família, na nossa própria casa. Até o próximo vídeo. E cuidem-se.